Presidente Pedrinho acaba de confirmar a negociação com o técnico Fernando Diniz e aproveita para fazer um desabafo, inclusive dando ao entender que vai dar uma diminuída de fazer entrevistas. Segundo o nosso presidente, tem surtido um reflexo até mais negativo do que positivo. Vocês vão entender já já do que se trata e, claro, vai ter a minha análise e a minha opinião também a respeito desses dois temas, beleza? Então a gente vai chamar a vinheta agora, aquela vinheta que você gosta tanto aí. Já aproveita também para deixar o like nesse começo do vídeo e após a vinheta a gente chega com as informações. Rola a vinheta! Bem-vindos aí ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, tá entrando no ar a nossa segunda edição, o outro vídeo já foi ao ar mais ou menos 5h30 da manhã, então a gente chega com bastante informação para vocês aqui. Normalmente a gente grava de 2 a 3 vídeos por dia, para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. É a primeira vez que você está chegando aqui, se junte à família do Futebolaço, somos mais de 300 mil vascaínos apaixonados aqui. Aperta no botão de se inscrever e ative o sininho das notificações. Aproveita para seguir os nossos perfis oficiais lá no Instagram e também o perfil da nossa lojinha aí do Futebolaço. Itens raros, itens antigos do Vasco aí, camisas do Vascão a gente tá vendendo aí, tá? Camisas bem selecionadas com uma qualidade bem bacana e também nós podemos estar adquirindo aquela camisa que tá aí guardada no seu guarda-roupa, não dá mais em você, comendo poeira, que pode encontrar um destino bem legal, achar a casa de um outro vascaíno. Segue a gente também lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço. Acredito que até amanhã a gente está lançando um grupo de WhatsApp aí para facilitar mais as vendas. Dito isso, galera, vamos agora aí... antes, mais uma quiz lojinha do Futebolaço. Ao término do vídeo, lá no final eu explico para vocês que camisa é essa. Quem errar essa camisa aqui merece ficar aí 24 horas de joelho no milho, né? Não é possível que vocês vão errar que camisa é essa daqui. Beleza? Indo agora para as informações, galera. Primeiro, vou deixar com vocês aí o presidente Pedrinho. A delegação do Vasco está embarcando para Brasília para jogar contra a equipe do Palmeiras. E o presidente Pedrinho, que no último embarque para o jogo... não lembro se foi o jogo do Paraná, do Operário, não lembro qual foi o jogo recentemente agora, ele parou para atender os companheiros do BTB Esportes e também do podcast Cruz Maltino, e hoje os meninos já estavam lá no aeroporto esperando o Pedrinho chegar, e o Pedrinho meio que quebrou o protocolo e falou, deixa eu falar primeiro, vou responder só essa questão aí do Diniz, e deu a entender que vai dar uma pausa aí, vai evitar ficar dando entrevistas. Vamos ouvir o porquê que o presidente Pedrinho falou isso, e ele aproveita para explicar a situação do técnico Fernando Diniz. Confere aí. Pedrinho, alguma novidade aí de treinador, cara? Boa tarde, Pedrinho. Tudo bom? Boa tarde, Pedrinho. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, cara. Vou fazer um pouquinho de diferente hoje, né? Sim, eu sempre venho aqui porque eu tenho muito respeito por vocês, pela profissão de vocês, né? Eu sei que vocês ficam aqui, vocês vão ficar segurando aí, vocês vão... Quer que eu chegue mais para trás? Senão vocês vão ficar cansados aí. Pra mim já tá estabilizado. Eu tenho muito respeito pela profissão de vocês, então, assim, de levar a informação para o torcedor vascaíno. Então, eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915, e o problema é atual, e um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador,
eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista, eu tinha uma visão, e como presidente tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam um vídeo, e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei. Mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina. Muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam. E muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Acredito muito nas pessoas que muitas vezes são desvalorizadas dentro do clube por esse processo de trabalho esportivo e administrativo que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu posso falar para o torcedor é que assim, eu vou me dedicar 1000%. Desde o primeiro dia que eu entrei foi assim. E hoje eu acho muito mais necessário eu continuar trabalhando muito mais do que falando, porque eu falando aqui, eu vou dar abertura para essas pessoas que querem o caos do Vasco, interpretarem de forma diferente e levar um ambiente que eu não gostaria para São Januário. Que eu gosto de um ambiente em São Januário de harmonia entre torcedor, jogador, clube, que foi um dos critérios também para a minha entrada dentro do Vasco. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz, para que a gente pudesse começar a negociação. Então, a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu respeitei, sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então, a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter. E aí, quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui, com muito respeito mesmo. Peço desculpa por qualquer coisa e mais pra frente a gente fala novamente, tá? Bom, tá feito o registro. Essas imagens foram geradas pelos companheiros do podcast Cruz Maltino. Mandar um abraço ao Digão lá, eles fazem um trabalho bem legal. O Sergião já conheço há longos tempos, companheiro aí de várias coletivas, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês aí, tamo junto. Obrigado aí por ter cedido gentilmente a imagem pra gente. Tudo que a gente faz aqui no canal é de maneira ética. Pedir primeiro eles autorização para usar a imagem. Tá feito o registro. E é um canal bem legal. Quem não conhece, dá uma olhadinha lá, que com certeza alguma coisa vai agradar vocês. Dito isso, vou agora para minha análise aqui. Primeiro vamos falar de treinador e eu fecho o ciclo aqui falando sobre a questão aí do Pedrinho dar a entender que vai dar uma diminuída com as entrevistas. Sobre o Fernando Diniz, foi bom desmistificar a situação. Ele deixou muito claro que só existe negociação com o Fernando Diniz, já deixou claro que foi direto no treinador, não quis dizer se está perto, se está longe, se está mais ou menos, qual o percentual. A negociação caminha. Eu trouxe para vocês a informação do vídeo anterior de que eram boas as possibilidades do negócio ser concretizado. Trouxe para vocês todos os motivos que seduzem o Diniz a ir ao Vasco e também os empecilhos por parte do Vasco para com o Diniz, né? A questão financeira, que o Vasco não pretende fazer loucura. Hoje ele é um treinador que está muito valorizado e tem um alto salário, foi campeão da Libertadores recentemente, foi treinador da Seleção Brasileira também recentemente, mas enfim, ali uma simbiose de energia, de pensamentos, e deve dar sim casamento a questão do Diniz e também do Vasco da Gama. Trouxe para vocês a informação do Lino no vídeo anterior, um debate que eles tiveram ali no programa Seleção Sport TV, onde ele diz que, segundo a fonte dele, 90% seria a chance do Felipe assumir. E eu acho que se existir alguma chance do Felipe assumir agora, a entrevista dele ali, a forma como ele fala do Capasso, joga uma pá de cal, e a chance, a não ser como interino, para mim, beira zero. E já morreu o assunto, o Pedrinho deixou bem claro que está negociando com o Diniz. Eu acho excelente, já dei a minha opinião, eu sou um fã do Fernando Diniz, tenho muita vontade de ver ele treinando o Vasco de novo, com um elenco agora muito melhor. Também já falei que, na minha opinião, o elenco do Vasco não é ruim, tá? Ele é mal treinado, não consegue desempenhar o que o elenco tem capacidade
de entregar. Eu acho que é um elenco que tem a cara do Fernando Diniz, tem uma coisa ou outra que a gente precisa de repente modificar, mas tem uma janela de transferências abrindo no meio do ano e dá para contratar. Essa é a minha opinião, e quando a negociação for sacramentada eu faço um vídeo mais longo para fazer análise aí da chegada do Diniz. Não vou queimar cartucho agora não. Segundo item, acho excelente o Pedrinho contratar, porque pelo menos agora você sabe que, cara, a diretoria pensa futebol dessa maneira e agora tá contratando um treinador que tem a ver com o que eles pensam de futebol. Porque o Carille não tem nada a ver com o que pensa de futebol, tanto o Felipe como o Pedrinho, como a gestão do Vasco, tá? Ali o Carille foi contratado porque era o que tinha. Tentaram caixinha? Não. O Diniz naquele momento estava empregado no Cruzeiro. Então, foi o que deu. O Luiz Castro, muito caro. E, cara, é o que tem aí, é o Diniz, ele topou. O Diniz é o que tem aí, é o Carille mesmo, o Carille topou e veio. E é isso, a situação do Carille foi essa. Agora não. Então, o Diniz chega, acredito eu, muito entusiasmado, com muito respaldo, sabe que ele vai ter autonomia para fazer o que ele bem entender no departamento, porque ele tem respaldo. Acho que deve rolar uma troca de figurinha muito legal entre o Pedrinho, o Felipe e ele, tá? Então, a tendência é até que ele, mesmo com resultado ruim e tal, ele tenha longevidade para trabalhar no Vasco. O presidente Pedrinho tem a gestão do clube até o final do ano que vem, então a gente está falando aí de 1 ano e 7 meses de gestão que o Pedrinho ainda tem pela frente. Então vejo com bons olhos por todo esse cenário que eu acabei de narrar. Partindo agora para a reta final sobre esse pronunciamento que o Pedrinho fez questão de fazer antes até de responder a questão do Fernando Diniz, que foi a única pergunta que ele respondeu, antes de começar o papo ali, o Digão do podcast que o Monte fala: e aí, Pedrinho, temos treinador? Como é que tá a situação de treinador? E aí ele deixa eu quebrar o protocolo aqui, respeito muito vocês e tal, deixa eu falar primeiro e no final respondo de treinador. Então ele não abriu para pergunta, ele já foi interpelado, digamos assim, sobre a questão de treinador, e ele fechou o pacote. Eu, infelizmente, tenho que concordar com o que disse o Pedrinho. Muitas das coisas que o Pedrinho vem falando tem gerado uma repercussão muito grande. Algumas eu acho que às vezes ele não se expressa bem, poderia usar outras palavras. Outras às vezes é tirado de contexto. E infelizmente, cara, essa conclusão eu já cheguei com o nosso clube. O Vasco tem na sua essência, no seu DNA, de muitos e muitos e muitos anos, ser um clube bélico, e aonde a política do Vasco, onde os homens do Vasco, as pessoas que brigam pela gestão, seja quem tá dentro, quem tá fora tá dentro, até porque isso é uma roda, né? Cada hora quem tá fora tá dentro, tá fora. Tava apoiando um, pulou pro lado do outro que era opositor. Isso é o que mais acontece no Vasco. E a gente já experimentou um pouco de cada coisa. Mais Vasco com Salgado, sempre Vasco agora com Pedrinho. O Move um pouco mais lá atrás com o Roberto Dinamite. A ala do Eurico, que teve muitos anos. Então assim, a gente já experimentou de tudo aí das correntes políticas do Vasco. Então dá pra dizer que é mais ou menos parecido, vai. E não adianta, cara. A gente tem eleição no Vasco ano que vem. Cara, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. É igual o meu caso aqui específico. Tem pessoas que gostam do meu trabalho, tem gente que não gosta, irmão. E quando o cara não gosta, tudo que tu fala, ele vê com segundas intenções. A coisa boa que você faz nunca presta, o cara finge que não vê. Mas quando tu comete um erro, nossa, vira a coisa mais absurda e horrenda do planeta e grita-se aos 4 cantos do vento. Eu vou pontuar até algumas coisas aqui. E de fato tem gerado mais problema e mais ruído negativo do que de fato, nossa, foi legal esse aqui que o Pedrinho ouviu, pô, beleza, foi bom ele ter falado. E se a gente dá uma olhada, se você minimamente acompanha os outros clubes, quantas entrevistas você viu o novo presidente do Flamengo dando, Bap? Você vê ele em aeroporto parando para atender mídia alternativa? Quantas entrevistas você vê o presidente do Fluminense dando, Mário Bittencourt? O John Textor, quantas entrevistas você vê ele dando? Ele dono da SAF do Botafogo. E roda aí. O Duílio andou... Duílio não. Ai, me fugiu o nome agora do presidente do Corinthians. Ele andou falando muito, porque já antes da campanha ele é um cara que falava muito, teve aqueles problemas com as organizadas lá e tal. Agora ele meio que deu uma diminuída aí. Me fugiu o nome. Quem puder ajudar aqui nos comentários, me deu branco. Eu sei o nome dele, mas vem na ponta da língua e não sai. Fugiu o nome do presidente do Corinthians aqui. Enfim, então tu conta no dedo, e o Pedrinho tá falando toda hora, muitas das vezes até, nem sempre coletiva mesmo. Ele deu exclusiva já pra mim, ele deu exclusiva pro Fábio Azevedo, ele deu exclusiva pro Joel Silva, ele deu exclusiva pra TNT Esportes,
Fora essas paradinhas aí em saguão de aeroporto que ele para atender a galera, fala, é a segunda ou terceira vez. Todas as vezes que tem sorteio de Copa do Brasil, sorteio de Ferg, que ele vai, ele para lá, ele atende, faz uma mini coletiva. Então o Pedrinho fala de fato muito. E aí eu vou pegar algumas falas dele recentes para exemplificar no meu ponto de vista, como de fato às vezes as coisas caminham para lugares não muito legal. Na última entrevista que ele deu também no saguão pro BTB e pro podcast Cosmaltino, eu acho que ele não se expressou de uma maneira legal, eu até entendi, porque, e quando eu digo não se expressou de uma maneira legal, porque já conhecendo o Vasco e já conhecendo como funciona o nosso clube, eu sabia para onde isso ia ser levado. Tem uma frase que ele fala assim, eu fui escolhido por Deus para fazer isso aqui, né, para fazer reestruturação do Vasco, para estar no cargo que eu estou. Cara, na mesma hora eu falei, meu irmão, isso aí vai virar meme. Não deu outra, cara. No mesmo dia tinha gente criando imagens de inteligência artificial no Instagram. Pedrinho, o escolhido de Deus. Aí começou. Fala daqui, fala dali, meme daqui, meme dali. Eu até entendi, no coração dele, ele achar que, poxa, eu sou a pessoa correta pra estar aqui, eu sou um cara honesto, sou um cara de boas intenções, pô, Deus me capacitou pra estar aqui. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, mas quando ele chega e fala, eu fui escolhido por Deus pra estar aqui, o próprio Euriquinho rebateu ele, que ele fala, porque rolou uma polêmica ali, que ele falou no Benja que não é o Pedrinho que administra o Vasco e sim outras pessoas. O Pedrinho foi perguntado por isso e respondeu, disse que isso fala mais sobre o Euriquinho do que sobre ele. Ele não cita o nome do Euriquinho, mas a pergunta foi sobre o Euriquinho. E o Euriquinho faz uma tréplica, né, falando, quem sou eu para falar com alguém que é escolhido por Deus? Eu sou muito pequeno para poder debater com alguém que é escolhido por Deus. Então caiu para esse lado, é chato. Outro ponto, a questão dele falar que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do país. Ali, eu até vi alguns companheiros fazendo esse exercício, eu vou ver se eu tento fazer, que eu já falei que eu não concordo com o Pedrinho, não acho que a gente tem um dos 8 melhores elencos do país, a gente está ali orbitando entre 9º e 12º, dependendo do encaixe, potencializado, coletivo ajustado, um treinador dando uma cara de time, as peças encaixando, a gente até pode acabar o brasileiro em 8º, chegar numas quartas de final de Copa do Brasil, pode, porque é futebol e tem um negocinho famoso chamado Liga. Mas no papel, no preto, no branco, não vejo a gente entre o 8º elenco, não vejo muito longe disso também não. A gente está num bolo aí de equipes similares, orbitando nessa faixa de tabela, como eu falei, de 8º a 12º é a faixa nossa. O que não quer dizer que a gente mal treinado, mal escalado, né, que a gente não possa cair um pouco abaixo disso ou as coisas bem encaixadas subir. Acabou o campeonato em 6º, 5º, sei lá, acontece, é futebol. Fortaleza tem tido campanhas incríveis e sem ter no papel você olhar, pô, que baita time. Não, trabalho coletivo, jogadores comprometidos com a causa, pressão menor, isso é fato também. Por outro lado, uma grande desvantagem que é o fato de você estar lá no Nordeste do país e o Fortaleza acaba se deslocando e viajando mais do que o Vasco, por exemplo. Tem muitos confrontos aqui entre Rio, São Paulo, Minas. Fortaleza não, toda vez que ele joga fora de casa, bate aqui, volta lá, bate aqui, volta lá. Eles se desgastam muito mais, o Sport também, etc. Tem bem mais equipes concentradas aqui do que lá no Norte e no Nordeste do país. Tá bom? Então acho que eu entendi, de fato. Vai ter gente reclamando, tá de sacanagem, tinha que falar era mais, tinha que falar toda semana, pipipi, popopó. Mas eu acho que, de fato, ele vai ganhar carinho da torcida, não é com a boca. É fazendo coisa, cara. É chegar à janela do meio do ano e contratar bem. É na hora de fechar um negócio, seja de compra ou de venda, fazer um bom negócio. É o time dentro de campo melhorar o desempenho e começar a vencer. E automaticamente, a reforma de São Januário avançou. O Vasco conseguiu vender o potencial construtivo e a obra está confirmada para janeiro. A obra do CT avançou, a área molhada foi inaugurada, a prefeitura já fez a obra dos canos lá, agora o Vasco começou a fazer mais 2 campos, entendeu? O Vasco avançou pela venda da SAF, tem uma negociação em curso com fulano, aí sim, cara, aí a galera vai. Tem a galera que critica porque critica como torcedor mesmo, o cara só tá vendo ali, tá concordando ou discordando, e de fato tem a galera ali que tem conotação política, cara, não vai mudar. Para quem não gosta da Sempre Vasco, ou não gosta do Pedrinho, ou se envereda para outro lado, nada que ele fizer vai prestar, e é porrada, pó e pedra todo dia. Vai ter a galera que é defensor e tá fechado sobre qualquer hipótese, quando ele fizer besteira vai passar pano, quando ele fizer uma coisa boa é a melhor coisa do planeta. Sempre tem perfis e perfis de torcedores,
né? De tudo, né? Enfim. Então é isso, é a análise que eu consigo fazer aqui. Foi muito boa, na minha opinião, a iniciativa do Pedrinho de deixar um pouco isso claro. Então, nos preparemos para ver o Pedrinho agora meio que dar meio uma sumida. Tá óbvio que, né, vai ter uma apresentação, de repente, de um atleta, do próprio Diniz, talvez ele esteja lá, né, eventualmente um sorteio de Copa do Brasil, Vasco avançando para as oitavas, ele pode estar lá representando o clube e falar mais um pouquinho, mas o tempo inteiro parando em aeroporto igual ele tem feito com frequência, né, ou talvez fazendo mais exclusivas, como ele fez comigo e com alguns outros companheiros, talvez agora ele dê uma segurada, tá bom? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa segunda edição, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, respondendo o quiz da lojinha do Futebolaço. Essa aqui é a camisa do Vasco 2000-2001. Lembrando que os uniformes são lançados novo, né, no meio da temporada e ele fica até a metade da temporada seguinte. Com essa camisa aqui, o Vasco foi campeão brasileiro da João Avelange e campeão da Mercosul, né, com o Romário deitando o melhor ano da carreira do Romário. Foram 74 jogos, 73 gols, alguma coisa assim. Foram 70 e poucos jogos e 70 e poucos gols. Piada, ele foi artilheiro do Carioca, da Mercosul, do Brasileiro, teve uma outra competição também. É surreal, mano, surreal que o Romário jogou em 2000. Diferente de muita gente, eu sou apaixonado pelo Romário, eu amo o Romário de paixão, já falei isso algumas vezes. O maior ídolo do Vasco disparado, Roberto Dinamite. O maior jogador que vestiu a camisa do Vasco. O jogador que teve a maior carreira para o futebol mundial e vestiu a nossa camisa. É o Romário de longe. O Roberto não teve a carreira que o Romário teve, o Edmundo não teve a carreira que o Romário teve, o Juninho Pernambucano não teve a carreira que o Romário teve, e na minha opinião, esses são os 4 maiores ídolos da história do clube, na visão do Diego, tá? Em termos de identificação, o Romário não é nem top 4, 5, 6, porque muita gente não gosta dele, mas para a história do Vasco, que é diferente de identificação para com o torcedor, o Romário, para mim, é um dos 3 maiores jogadores da história do Vasco. Para mim, é Roberto, Romário e Edmundo. E não vou entrar no mérito de título, que se for por título, Edmundo sai dessa lista. Felipe ganhou mais, vários outros jogadores ganharam mais do que o Edmundo. O próprio Romário ganhou mais título que o Edmundo, mas para mim, os 3 maiores ídolos do Vasco são Roberto, Romário e Edmundo. Para a história, por identificação, é Romário, é Edmundo, Roberto e Juninho Pernambucano. É o que eu enxergo, a maneira como eu vejo daqui. Enfim, quero lhes ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa e outras camisas você pode estar adquirindo com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Beleza? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Entre em contato com a gente lá, a gente envia para todo o Brasil. Se for do Rio, te manda por Uberflash. Se for próximo aqui de onde eu moro, você pode pegar comigo em mãos. E a galera que é fora do Rio de Janeiro ou lá pro interiorzão do Rio de Janeiro, a gente manda aí pelos Correios, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, com a Cama Médica e volta lá, tamo junto, valeu!